O que faz os Estados Unidos da América tão diferente? Por que milhões de pessoas ao redor do mundo vêm aos Estados Unidos todos os anos em busca do sonho americano? Me acompanhe nesses próximos minutos que eu vou compartilhar com você as razões pelas quais eu acho que os Estados Unidos é a potência que ele é hoje. Óbvio que são vários fatores que contribuem para isso, mas, por exemplo, um deles é a democracia dos Estados Unidos. A democracia deste país é algo invejável por muitos países ao redor do mundo. Um outro fator é o sistema capitalista econômico que nós temos nos Estados Unidos, que empodera os indivíduos, empodera as empresas e tem um foco muito maior na privatização do que no foco no governo. Outro fator também talvez seja a desburocratização das leis, que permite que os indivíduos, que os empresários empreendam, que eles almejem mais, que eles sonhem em construir algo aqui nos Estados Unidos e que, consequentemente, causa com que eles empreguem pessoas e que eles estimulem a economia dos Estados Unidos. São vários os fatores que contribuíram para os Estados Unidos ser a potência que ele é hoje e ter o maior PIB nos últimos 100 anos aproximadamente entre todos os outros países na Terra. Agora, por que tudo isso? Por que tanta graça? Por que tanta liberdade? Por que tanta igualdade? E por que tanta prosperidade nesta nação? O primeiro motivo, na minha opinião, é a primícia da reciprocidade. Se nós olharmos para as Escrituras em Lucas capítulo 6, lá diz que à medida com que nós damos, nós também receberemos de volta. Agora, não é simplesmente receber de volta. Ali diz que nós vamos receber de uma medida dobrada, recalcada, sacudida e ainda mais transbordante. E os Estados Unidos não poderiam estar mais perto dessa realidade. Os Estados Unidos é o país mais altruísta na história do mundo. Se nós olharmos para quanto os Estados Unidos têm contribuído, é algo incrível, admirável o que nós vemos. Aproximadamente 50 bilhões de dólares todos os anos vão para fora, para outros países que estão com necessidade, seja uma necessidade humanitária, seja uma necessidade política ou até mesmo militar, ajudando com a defesa de outros países. Os Estados Unidos têm contribuído mais de 10 bilhões de dólares a mais do que o segundo país mais altruísta, que é a Alemanha. Além disso, os Estados Unidos sempre está lutando pela liberdade de outros países, lutando pela democracia de outros países ao redor do mundo. Óbvio que algumas pessoas podem argumentar que sempre tem um interesse por trás disso. Nós não vamos entrar aqui na política disso, do que os Estados Unidos faz. Mas o que nós sim podemos afirmar, o que é fato, é que os Estados Unidos sempre está presente, sempre está ajudando, seja lutando pela democracia de algum outro país, ou seja também ajudando quando tem alguma catástrofe, quando tem algum desastre natural ou ambiental. Além dos Estados Unidos, o povo americano contribui de uma forma muito expressiva para a comunidade. Através de caridades, fundações, são mais de 400 bilhões de dólares que todos os anos os americanos têm contribuído dentro do país e até mesmo fora do país. Isso é algo muito admirável também. Winston Churchill disse que nós ganhamos a vida através daquilo que recebemos, mas nós fazemos uma vida através daquilo que damos. E nós podemos ver isso nos Estados Unidos, nós podemos ver isso no indivíduo, na cultura americana. E certamente essa premissa da reciprocidade tem abençoado os Estados Unidos e tem feito com que os Estados Unidos seja um país próspero, que o país cresça da forma que tem crescido e que seja essa luz ao redor do mundo inteiro. Algumas pessoas podem argumentar de que talvez os Estados Unidos é o que é hoje, talvez pela região geográfica dos Estados Unidos que é privilegiada, que emana leite e mel. Agora pensa comigo uma coisa. Essa região, esse território dos Estados Unidos, em algum momento na sua história, ele pertenceu à Inglaterra. Em algum momento na sua história, esse território pertenceu à França. E também em algum momento esse território, parte dele também pertenceu ao México. Esse território que pertencia ao México, que foi conquistado pelos Estados Unidos, se ele fosse devolvido ao México, o que aconteceria? Eu creio que em 2 gerações, até mesmo em uma geração,
esse território não seria mais como os Estados Unidos. Talvez nem seja mais tão próspero como os Estados Unidos esse território estadunidense é hoje. E sim, nesse curto período de prazo, esse território voltaria a ser como o México. O mesmo nós vemos em Israel, por exemplo. Eu tive o privilégio de visitar Israel e eu tive o privilégio de ver com meus próprios olhos a diferença que é estar em Israel e estar, por exemplo, na Jordânia. Você cruzar essa fronteira de Israel para a Jordânia. É nítido, é claro, essa diferença é como se você estivesse indo do primeiro mundo para o terceiro mundo em apenas alguns passos. Isso acontece não pelo território, isso acontece pelas culturas, isso acontece pelos ideais do país, isso acontece pelas crenças que o país tem, que ela desce, ela permeia no país inteiro e vira uma cultura nas pessoas, nos indivíduos, em todos que ali habitam. Agora, quais são esses valores, esses ideais tão importantes que impregnaram a cultura americana, que fizeram ela ser o que ela é e de onde que esses ideais e esses valores vieram? Se nós olharmos para a história dos Estados Unidos, se nós voltarmos lá para o comecinho de tudo, quando os Estados Unidos ganhou independência na Inglaterra e logo em seguida, em 1787, criou a Constituição dos Estados Unidos. Isso se deu através dos Founding Fathers, 55 homens que se encontraram em Filadélfia em 1787. Esses homens não eram homens comuns, eram homens muito bem-sucedidos, homens que tinham estudado, tinham um curso superior já naquela época, que somente 0,001% da população dos Estados Unidos tinha naquela época. Eram pessoas que tinham lutado na guerra que tinha acabado de passar também, eram muito cultos. Esses homens se juntaram e juntos decidiram que era hora de estabelecer o governo dos Estados Unidos. E eles tinham dois fatores principais para fazerem isso e dois interesses principais. Todos esses homens tinham algo em comum, que era o desejo de um governo nacional forte, porém descentralizado, e também a sua fé. A grande maioria desses homens também eram cristãos, e nós podemos ver isso através dos textos que eles escreveram não somente na Declaração da Independência dos Estados Unidos perante a Inglaterra, mas também na Constituição dos Estados Unidos e vários outros textos daquela época. Eles estabeleceram um governo debaixo de Deus, para Deus, e as leis foram criadas de acordo com as Escrituras. Eu tenho o privilégio de presidir uma instituição com fundamentação cristã, Florida Christian University. Então eu não quero espiritualizar este tema, este assunto que nós estamos abordando aqui. Mas quando nós falamos da prosperidade dos Estados Unidos, nós não podemos deixar de reconhecer a origem de tudo isso. A origem não é somente os fundadores, os Founding Fathers, mas ela também vem dos Pilgrims. Antes ainda deles chegarem, a busca deles por expressão, por liberdade de religião, para poderem expressar a sua fé, foi o que os trouxe até os Estados Unidos e fez com que eles também consagrassem essa nação ao Senhor. Quando nós estudamos a Constituição dos Estados Unidos, nós vemos de que ela é a lei suprema do país. É a lei que estabelece todas as regras, a lei onde todas as entidades, todos os ramos do governo, todo mundo deve seguir. Semelhantemente, a Bíblia também foi criada como a lei suprema das nossas vidas, onde todos nós e todos os governos estabelecidos naquela época também deveriam seguir, os reis deveriam seguir os mandamentos, as regras que foram estabelecidas por Deus e que estava presente na Bíblia. Você já parou para perceber também de que os 10 mandamentos, que faz parte da Bíblia, obviamente, eles estão presentes nas nossas leis? Eles estão presentes nas nossas condutas e na expectativa da sociedade hoje? Até mesmo os 3 ramos do governo são modelados segundo os papéis de Deus no seu governo civil. Nós vemos em Isaías 33, nas Escrituras, que diz de que Deus, ele é o juiz, o legislador e ele é o rei também. E semelhantemente nós vemos que nós temos hoje o governo executivo, o poder legislativo e o poder judicial. O cristianismo também desenvolveu um papel importantíssimo na educação. Se nós olharmos para as principais universidades privadas, as que começaram há muito tempo atrás, a Yale, a Harvard e a Princeton University, praticamente todas elas começaram
como seminários teológicos. E nós vemos isso sendo espalhado ao redor do país, em diversos estados. Todos os estados nós encontramos seminários teológicos batistas, nós encontramos seminários metodistas, nós encontramos seminários católicos, e dessa forma, os princípios que foram criados e foram estabelecidos para esta nação através dos Pilgrims, através dos fundadores desta nação, começaram a espalhar ao redor de todo o país e fazer com que virasse parte da nossa cultura. Uma das coisas que eu mais amo deste país, dos Estados Unidos, é o juramento da bandeira, o Pledge of Allegiance, que diz que o país está abaixo de Deus, indivisível, com liberdade e esperança para todos. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, nós apresentamos a Ti esta nação, ela te pertence, tudo que vem dela é para Ti, e todos vocês que nela habitam tenham liberdade, sejam indivisíveis e busquem a prosperidade, porque aqui você encontrará. Neste curto tempo, consideramos 2 pontos principais que, na minha opinião, causam que os Estados Unidos seja a potência que ele é hoje. Causa com que os Estados Unidos seja o país tão frutífero, tão abençoado que ele é, com tantas possibilidades, que convida as pessoas a virem para cá, a empreenderem e a realizarem o seu sonho americano. O primeiro deles é a premissa da reciprocidade. E o segundo é a Constituição, este documento que continua vivo depois de tantos anos, continua respirando em nossas vidas, em tudo que fazemos no nosso dia a dia, mesmo quando não percebemos, ele nos afeta, a Constituição sendo modelada segundo os planos de Deus e as Escrituras. Agora eu pergunto a você, se esses 2 fatores tornaram os Estados Unidos na nação mais próspera, com mais liberdade, com mais oportunidades, e fizeram o país ser essa luz que é no mundo inteiro, será que se nós não aplicássemos esses 2 fatores nas nossas vidas, nós não teríamos as nossas vidas completamente transformadas? Será que nós estamos aplicando a premissa da reciprocidade? Nós todos temos a necessidade humana de contribuir, de doar, de amar uns aos outros. Será que nós estamos fazendo isso todos os dias? Ou será que estamos completamente ocupados com as nossas vidas, com os nossos afazeres, com as tarefas que temos e esquecendo daqueles que estão ao nosso redor, precisando da nossa ajuda? E outra pergunta, quais são os seus valores? Quais são os seus ideais? Quais são as normas ou padrões sociais que regem a sua vida no dia a dia? Quais são as normas que vão continuar regendo a sua vida ao longo da sua jornada? Fica aqui esta reflexão para você hoje. Um abraço e se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe.